Flamengo corre contra o tempo para fazer contratações consideradas urgentes. Fala, nação rubro-negra, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu, do seu, do nosso canal, o canal Alex SRN. Tô chegando com tudo, já na tarde desta sexta-feira, sextou. Chego como sempre, trazendo para vocês todas as notícias e informações para você, torcedor e torcedora rubro-negra que é inscrito aqui neste canal. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre as contratações urgentes que o Flamengo vai precisar fazer a partir de agora, após a demissão do técnico Paulo Souza. Vou falar também sobre a chegada de Dorival Júnior, novo técnico do Mengão, que vai ser hoje. Vou falar sobre a despedida do Paulo Souza e de sua comissão técnica. Vou trazer também para vocês uma notícia sobre a demissão de Marcos Braz. A demissão de Marcos Braz está na mesa do presidente Rodolfo Landim. E claro, deixar vocês por dentro de tudo que se passa no nosso Mengão. Bom, antes de iniciar com as notícias, gostaria de pedir a você mesmo, você aí que está me assistindo agora, se você não é inscrito no nosso canal, meu amigo, minha amiga, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, então se inscreve no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like vai ajudar demais no nosso trabalho, o teu like vai ajudar muito no crescimento do canal e além disso vai ajudar com que mais e mais pessoas vejam e que gostem do conteúdo e que queiram saber de tudo sobre o Flamengo, beleza? Bom, vou começar com as notícias do Flamengo, muita coisa aqui para passar para vocês e vou falar sobre essa situação aí do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Bom, a situação é basicamente a seguinte, nação. Paulo Souza, como todo mundo sabe, foi demitido ontem, né? Paulo Souza foi demitido oficialmente ontem, após toda aquela turbulência. E a forma com que o técnico foi demitido foi alvo de muitas críticas, né? Muitas pessoas aí criticaram a forma com que o técnico foi demitido, porque ele foi demitido primeiramente pela mídia, e aí depois o Flamengo vai e se pronunciou. A forma com que tanto o Marcos Braz e o departamento de futebol ali, Bruno Spindel, todo mundo, a companhia junto, ali que faz parte do conjunto, a forma com que eles levaram a demissão do treinador, né? A forma também com que isso fosse visto lá fora, né? Até comentei isso aqui com vocês ontem no canal. Daí o que acontece? Um grupo de conselheiros, ele enviou uma carta ao presidente Rodolfo Landim, pedindo aí a demissão do Marcos Braz e pedindo também uma profissionalização do departamento de futebol. Ou seja, o que você está querendo dizer, Alex? Que tivesse ali um profissional responsável por essa função. Ô Alex, o Marcos Braz, ele é um profissional? Não. O cargo do Marcos Braz é o seguinte, é um cargo considerado estatutário, ou seja, é um cargo ali que ele não é profissional, é um cargo que ele não recebe o salário, o Marcos Braz não recebe um centavo pelo esse cargo dele de vice-presidente de futebol, né? É válido ressaltar para vocês. E daí o que acontece? Eles pediram isso, né, para que o Marcos Braz, esses grupos pediram para que tivesse ali um profissional, alguém responsável, que recebesse salário, responsável pelo futebol do Flamengo, né, alguém especializado na área, para ser mais específico. Foi isso aí que o grupo de conselheiros queriam para isso, né, alguém que entenda de futebol, né. Basicamente, eu vou falar aqui um trecho da carta para vocês, diz basicamente assim: senhores, não se trata somente de continuar ou não com o nosso treinador. Não se trata somente de reformular o nosso elenco. Precisamos transformar, revolucionar o departamento de futebol do Flamengo, implementando uma filosofia única e permeando as categorias de base até chegar no time principal, contratando melhores profissionais do mercado e oferecendo planos de carreira e salários atrativos, estruturando o CT com medidas inovadoras que serão assim implementadas, né, por gerações, né, que serão ouvidas, faladas por gerações. E é claro, eu quero saber de você, torcedor e torcedora rubro-negra, que é inscrito aqui no nosso canal. Gostaria de saber, você, na sua opinião, Marcos Braz, você manteria o Marcos Braz, se você fosse o presidente Rodolfo Landim, você manteria o Marcos Braz no cargo de vice-presidente de futebol? Ou você demitiria o Marcos Braz e contratasse esse profissional, que seria responsável pelo futebol do Flamengo? Qual é a sua opinião? Comente aqui embaixo, lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante para nós. Estamos sempre de olho em tudo que vocês falam e comentam aqui no nosso canal. Bom, mudar de assunto, falar agora sobre despedidas, porque, como eu falei para vocês, ontem o técnico Paulo Souza se despediu oficialmente do Flamengo, né, foi demitido, e daí ele fez questão lá de falar com cada pessoa, cada profissional, cada dirigente, cada jogador, ele fez questão de falar com todos eles, né, cumprimentou, apertou a mão de todos, depois nas suas redes sociais ele também se pronunciou oficialmente. Daí, o que acontece? Vou falar aqui alguns números para vocês, né, na frente do Flamengo,
O Paulo Souza aí, ele teve 32 jogos, 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, né? 66% de aproveitamento. 59 gols marcados, 29 gols sofridos e nenhum título conquistado, né? Ele que foi vice-campeão este ano na Supercopa do Brasil, perdeu para o Atlético Mineiro e também foi vice-campeão do Campeonato Carioca, perdeu para o nosso maior rival, o Fluminense, né? O tricolor das Laranjeiras, né? O Paulo Souza aí que teve uma passagem de cerca de 5 meses muito conturbada no Flamengo, né? Por tudo que vem acontecendo, e aí o técnico foi demitido ontem, né? Oficialmente falando, estou aqui trazendo as informações para vocês e os números do técnico Paulo Souza, porque mais uma vez a diretoria omissa e incompetente trouxe um técnico que não era no padrão do Flamengo, no patamar do Flamengo. Um técnico que teve mais derrotas do que vitória na carreira, não poderia dar certo como um clube como o Flamengo, bilionário, né, que tem uma renda de 1 bilhão por ano, mais de 40 milhões mensais em relação a salário por jogadores e por aí vai, né? Bom, mudar de assunto, falar agora sobre jogador que voltou, isso porque o volante aí, Richard Rios, né, um jogador colombiano, ele que estava no clube lá do Mazatlán, do México, ele voltou para o Flamengo, né? Eu trouxe essa informação aqui para vocês, aqui no canal, né, alguns meses atrás, e aí ele estava de volta, né, ele voltou para o Flamengo, se reapresentou no Flamengo, está treinando separado do grupo, e daí vai ficar na mão do novo técnico do Flamengo, Dorival Júnior, né? E aí o Flamengo vai saber, de fato, se Dorival vai contar com o atleta, se o Flamengo vai emprestar o atleta, se o Flamengo vai ficar com o jogador, vai negociar, a gente ainda vai saber de fato. Porém, o volante Richard Rios está voltando ao Flamengo, se reapresentou ao clube, e aí vamos ver qual é a situação, qual é a decisão dos dirigentes rubro-negros quanto ao jogador Richard Rios, né? Se ele vai ter mais espaço ou não dentro do elenco rubro-negro, um elenco aí recheado de muitos bons jogadores. Bom, mudar de assunto, falar agora sobre Dorival e a sua chegada. A situação é basicamente a seguinte, nação. Dorival Júnior chega hoje, direto lá em Porto Alegre, né? O Flamengo está concentrado em Atibaia, treinou ontem, treinou hoje e agora após o almoço, acredito que uma hora dessa, daqui a pouco já deve viajar, com rumo ao sul, né? Vai lá para Porto Alegre jogar amanhã contra o Internacional no estádio deles, no Beira-Rio, né? Estou passando a informação para vocês, daí o Dorival deve chegar lá hoje, não sabemos ainda o horário certo, mas vamos estar aqui acompanhando e passando para vocês, se for o caso, faça um plantão aqui especial, trazendo para vocês a chegada de Dorival Júnior no Flamengo, o novo técnico do Mengão, né? Ainda não foi anunciado de forma oficial, tem algumas coisas contratuais que ele precisa resolver, mas sim, ele é o novo técnico do Mengão. Bom, mudar de assunto, eu trouxe alguns dados dele para vocês ontem, né? E agora vamos falar sobre a situação dessas duas contratações urgentes que o Flamengo vai precisar fazer agora. Ô Alex, que história é essa? O que foi que aconteceu? Vou explicar para vocês. A comissão técnica, gente, do Paulo Souza, ela era uma comissão completa. Ela era composta por um analista de desempenho, um preparador de goleiros, 2 preparadores físicos, 2 auxiliares, né? O Dorival Júnior, ele é diferente. Ele tem um preparador, ele está apenas com um preparador físico e um auxiliar. Daí o Flamengo vai precisar contratar um preparador físico e um preparador de goleiros. E depois, posteriormente, o Flamengo também vai ter que contratar um auxiliar. Ô Alex, por quê? Porque é o seguinte, um preparador físico, ele não é suficiente, né? Ele não tem como dar conta. Normalmente, um preparador físico, ele cuida do time titular e normalmente o outro cuida do time reserva, né? E daí não tem condição de você tomar conta, assim, de todo o elenco. São muitos jogadores que o Flamengo tem e também ele vai precisar de um auxiliar para auxiliar o Dorival Júnior e o preparador de goleiros, né? Já que o Flamengo demitiu o Wagner Miranda, que era então o preparador de goleiros, demitiu também o Betinho, que era outro preparador físico, né? Na verdade. Daí o que acontece? Por ter demitido, né? O Dorival aí só vem com esse preparador físico. Como eu falei para vocês, não é suficiente, né? Para comandar aí o Flamengo. Uma coisa interessante é que o Mário Monteiro, ele é preparador físico, né? Ele está desempregado e está lá no Rio de Janeiro, né? E Alex, quem é esse Mário Monteiro? Vou explicar para vocês. Mário Monteiro, gente, é um dos preparadores físicos da então equipe aí de Jorge Jesus. É um dos preparadores físicos de Jorge Jesus, está desempregado, está no Rio de Janeiro, como eu falei para vocês. E daí, ele veio para o Flamengo na época, né, em que Jorge Jesus, na época de 2019, era então técnico rubro-negro, né? Daí o que acontece? A torcida, sabendo disso, fez uma campanha nas redes sociais aí pedindo para que o Flamengo contratasse aí
o Mário Monteiro, né? E de que o Mário Monteiro, inclusive, fosse o responsável por essa parte de preparação física do Flamengo, né? Já que a torcida tem aí um apreço por este preparador físico, né? Que está no Rio de Janeiro, está desempregado. Então vamos aguardar aí para ver toda essa situação em relação ao Flamengo. Como eu disse para vocês, o Flamengo deve treinar pela manhã, à tarde já viaja com rumo ao sul para jogar amanhã contra o Internacional de Porto Alegre, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo, o Flamengo não pode vacilar, o Flamengo não pode dar mole em relação a esta situação, né? Então vamos aguardar aí o Flamengo agora com o Dorival Júnior, vamos ver como é que vai ser. E torcer, né, para que o Dorival Júnior faça um bom trabalho, o Flamengo aí conquiste os títulos que está aí, né? Vai ter o Internacional Libertadores, Copa do Brasil, o Brasileirão precisa se recuperar. Vamos torcer para que dê tudo certo para o novo técnico do Flamengo, Dorival Júnior. Bom, nação, esse foi o vídeo de hoje. Gostaria de pedir a você, torcedor e torcedora rubro-negra, que não é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, é muito importante que você se inscreva no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sininho, deixe teu like vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar muito o crescimento do canal. Como eu sempre digo, é muito importante para nós e a qualquer momento eu volto com mais informações para vocês. Tchau, tchau, nação. Valeu!